problema não é a submissão. O problema é não entender o que a Bíblia diz sobre a submissão. O que a Bíblia está dizendo sobre isso? Tem um autor chamado John Mackay, ele é presidente de um seminário, né, lá nos Estados Unidos, e ele, em uma das suas obras, ele escreveu o seguinte: o papel predileto do diabo é desfigurar, esvaziar e distorcer as palavras mais importantes do cristianismo. Por exemplo, quando se fala assim, fala sobre amor, fazer amor, né? Então, fazer um amor. Então, as pessoas entendem que amor, geralmente, como uma aventura sexual, normalmente fora ou antes do casamento, né? E não é isso que está dizendo, né? Quando se fala em submissão, hoje, muita gente também leva para o campo da inferioridade, da mulher ser capacho, de não ter vez, de não ter voz, ser um zero à esquerda, né? Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está dizendo isso que eu acabei de mencionar aqui, né? Absolutamente não. Então, vamos entender o que não é submissão à luz da Bíblia. Então, em primeiro lugar, a submissão não significa inferioridade, ok? Não significa inferioridade. Por exemplo, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem e quem? A mulher, né? Ele criou o homem à imagem e semelhança de Deus, não é isso? Em outras palavras, o homem, né, o masculino, ele não é mais imagem de Deus do que o feminino, correto? Então, no mesmo pé de igualdade, né, tanto o homem como a mulher estão no mesmo pé de igualdade no que tange ao valor da criação. Então, não se trata de inferioridade com relação à dignidade e valor. Em segundo lugar, não é inferior ao que tange no que se refere à redenção, porque tanto o homem quanto a mulher, né, eles são salvos da mesma forma, da mesma maneira. Todos são pecadores que precisam de se arrepender, precisam crer em Jesus Cristo, né? Tanto o homem quanto a mulher. Então, a Bíblia diz que não há judeu, não há gentil, não tem livre nem escravo, ou seja, todos precisam, né? Todos estão necessitando de salvação da mesma maneira. Portanto, também não tem inferioridade aqui. Em terceiro lugar, não há inferioridade de dignidade. Então, quando Deus vai fazer a mulher, quando ele faz a mulher, né, ele diz a Bíblia que Deus, ele tira a mulher da costela do homem. Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho, ele escreveu o seguinte: Deus não tirou a mulher do pé do homem para que ele não a dominasse, nem da cabeça para que ela o dominasse, mas sim do lado para ser igual a ele, debaixo do braço para ser protegida e perto do coração para ser amada. Bonito, né? O pastor, quando vocês casaram, o pastor citou isso, não citou? Estão lembrados? Todo sermão de casamento normalmente tem essa frase aqui, né? Então, prestem atenção nisso aqui, né? Então, nenhuma mulher, ela é feliz mandando no marido. Nenhuma, né? Mulher que tenta mandar no marido vai ser uma mulher infeliz, né? Pode ter certeza disso. E o coitado que é mandado é mais infeliz ainda, não é mesmo? Os homens dizem amém? Não, deixa quieto, né? Depois nós conversamos, né? Porque não é o projeto de Deus, né? Então, note que quando Deus vai falar com Adão a respeito da sua mulher, Deus disse assim: eu falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Na interpretação tradicional, né, essa frase indica que Deus, ele criaria uma parceira adequada a complementar, né, para Adão. Alguém que fosse perfeitamente adequada para satisfazer as suas necessidades, né, tanto emocionais quanto práticas, né, para cumprir justamente o propósito divino
para a humanidade. E aqui tem outra palavrinha, né? A palavra idônea, nesse contexto, sugere uma adequação perfeita, né? E uma capacidade de desempenhar o papel de ajudadora de maneira eficaz e maneira satisfatória. Então, esse que diz o texto. E quando a Bíblia fala sobre submissão, ela não nos leva para o campo da inferioridade também. Então, não é isso que a Bíblia está falando sobre submissão. Versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. O fato do marido ser o cabeça da mulher não significa que o homem ele é superior à mulher, né? É apenas uma questão de funcionalidade. Tem um texto em 1 Coríntios 11:3, diz assim: quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Então, o que esse texto aqui está nos ensinando? Né? Antes de falar o que está ensinando, fazer uma perguntinha, né? Há alguma diferença de valor, dignidade ou dignidade entre as três pessoas da Trindade? Existe? Existe uma escala de valor? Não, não existe, claro que não, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? As três pessoas da Trindade, elas são da mesma essência, são da mesma substância, têm os mesmos atributos, né? Realiza as mesmas obras, mas dentro da dinâmica da Trindade, o Pai é o cabeça de Cristo, né? Dentro da Trindade. Então, não significa que o Pai é mais importante que Cristo, ou que o Pai é superior a Cristo, ou que o Pai seja maior do que Cristo. Eles são iguais, são coeternos, são consubstanciais, mas dentro de toda essa estrutura. Então, Deus é Deus, meus irmãos, né? Deus é Deus de ordem, não é de confusão, né? E uma casa não pode ter duas cabeças, né? E também uma casa não pode ser acéfala, né? Não pode não ter cabeça. Tem que ter uma cabeça na casa, né? Então, isso é muito, muito importante. E Deus constitui o marido, cabeça da esposa, até por uma questão de protegê-la, de resguardá-la e de abençoá-la. Então, submissão não é uma posição de inferioridade. Mas eu gostaria de falar mais um pouquinho sobre isso, né? Submissão da esposa, voltado para o capítulo 5 de Efésios, não é submissão de gênero, tá? Então, vamos olhar o versículo novamente, vamos lá na base bíblica. Vós, mulheres, sede submissas a vossos próprios maridos como ao Senhor. Então, não é uma submissão de gênero, tá? Não é submissão do feminino ao masculino. Nenhuma mulher tem que ser submissa a qualquer homem, não. Tá? A mulher não pode ser submissa a qualquer homem, beleza? É justamente o contrário. A mulher é submissa ao seu marido, tá bom? Ao seu marido. Isso não é machismo, né? Então, não é submissão de gênero, é submissão ao marido. Então, não está falando aqui de inferioridade. Uma outra lição que temos que aprender é que essa submissão não é incondicional. Veja só, essa submissão não é incondicional. Mulheres, atenção, diz aqui, versículo 22, vós mulheres, sede submissas a vossos próprios maridos, como termina o versículo? Como ao Senhor. Então, vós mulheres, sede submissas ao seu marido, como ao Senhor, Senhor Deus. O que significa isso, como ao Senhor? Há maridos que, pelo fato dele ser cabeça, ele pode fazer o que quiser, do jeito que quiser, ele acha assim, né? Eu sou cabeça, então eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, e não é isso que a Bíblia está ensinando, né? Se o marido exigir da esposa um comportamento, uma atitude que fira a verdade de Deus, que fira os ensinamentos das Escrituras Sagradas, que a viole ou violente a consciência dessa mulher, né? Essa mulher iluminada, né, pelas Escrituras Sagradas, cabe a essa mulher não obedecer esta ordem. Estão entendendo?
Se seu marido dá uma descabeçada, resolver acender vela não sei para quem, você olha e fala, ô amigo, não, mas você é submisso, vai acender vela comigo. Não vai. Tá bom? Então, não é, né? Não significa isso, tá? No mundo regido pelo pecado, né, em que nós estamos, tem muito marido querendo que a esposa se sujeite aos seus caprichos, né, às suas fantasias, né, loucas, alguns desvios morais, né, e quer que a mulher cumpra isso, né? Você tem que ser submissa. Combinado? A mulher será submissa ao seu marido até o momento em que essa submissão esteja compatível com o senhorio de Cristo na vida dela. Então, não é uma submissão incondicional, é submissão que traga glória a Cristo, honra para o casamento e bênção para a família. Mas então, amados, o que é submissão? Até agora eu disse o que não é, né? Submissão é ter uma missão sob a missão do marido. Ela é submissão à medida que isso exalte a Cristo, honre os valores do reino de Deus dentro da família. Então, presta atenção, qual é a missão do seu marido? Ou, para onde ele está querendo levar a família dele? Você tem que examinar, tem que olhar, vocês têm que conversar. Se essa missão, ela está de acordo com os valores, exalta, glorifica o nome de Deus. Caso contrário, tem que ser conversado mais um pouco e orar muito mais, né? Então, por exemplo, né, quando um cidadão, né, nós somos livres, né, para ir e vir, certo? E agora, eu sou livre para ir e vir desde que eu cumpra as leis, né, os preceitos, a Constituição, né? Agora, quando eu transgrido a lei, eu tenho liberdade? Não, né? Eu vou ser preso. Então, a verdadeira liberdade está quando você obedece os princípios de Deus e não quando você contraria esses princípios. Tá certo? Então, vamos recordar as palavras lá do Agostinho de Hipona novamente. Ele falou a seguinte frase: quanto mais escravo de Cristo eu sou, mais livre eu me sinto. Aí, bacana, né? Bonito, né? Porque o senhorio de Cristo, ele não é opressor, não é uma camisa de força, não é? Então, ele não tira a nossa racionalidade, ele não tira a nossa inteligência, né? Também não viola a nossa liberdade como ser humano. Por isso que Jesus disse, né? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente, o quê? Sereis livres. Está em João 8,36. Então, a mulher, ela não é escrava por ser submissa. Ela encontra nisso submissão à sua própria liberdade, né? Mais do que isso, a submissão é sua própria glória, né? Então, versículo 24, diz assim o texto, 24. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Quando é que a igreja é mais gloriosa? É quando ela desobedece a Cristo ou quando ela honra a Cristo? Né? Quanto mais a igreja honra a Cristo, obedece a Cristo, mais gloriosa ela é. Assim também é no casamento, né? A mais linda figura de Cristo com a igreja é o casamento, né? Mas é muito mais bonito do que a figura de pastor e ovelha, né? Mais do que os frutos lá da videira, né? Os ramos, melhor dizendo, da videira, né? Mais do que corpo e cabeça, né? A figura do casamento, ela é viva, né? Ela é dinâmica, e a igreja, ela representa a esposa, assim como Cristo representa o marido, e essa é a relação que vai refletir na nossa vida conjugal no dia a dia. Essa é a relação que deve refletir, né? Tudo bem, meninas? Até aqui, tudo bem, meninas? Tudo certo? Agora vamos aos meninos, né? Vamos agora
O segundo aspecto, que é o papel do marido. Versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ponto. Então, vamos lá. Entender a palavra amor aqui nesse contexto, né? Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Há 4 palavras no idioma grego que ele fala sobre o amor, né? A primeira delas é a palavra eros, né? A palavra eros refere-se ao amor romântico ou amor sexual, que normalmente ele é associado a uma atração física. Tem também uma outra palavra, que é filia, representa o amor fraterno, a amizade, o afeto entre os irmãos, né? Então, quando nós aqui hoje nos cumprimentamos, nós nos abraçamos, isso é amor filial, né? Isso é filia, tá? Temos outra palavrinha, é storge, que é o amor familiar, especialmente o amor dos pais pelos filhos ou entre membros da família. Storge, storge, é uma dessa aí, tá? E o outro é o ágape, que é mais conhecido, né? Que é o tipo de amor altruísta, desinteressado e dedicado ao bem-estar dos outros, frequentemente associado ao amor divino ou amor espiritual. E quando nesse texto diz assim, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, ele não está se referindo ao amor físico, não está também se referindo ao amor fraternal e nem ao amor familiar. Ele está se referindo ao amor ágape, que se dá pelo outro, pelo bem-estar do outro, estar pronto para morrer pelo outro, e é um amor, então, sacrificial, que é a mesma palavra usada lá em João, capítulo 3, versículo 16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê? Ele deu o seu Filho. Então, esse amor do João 3,16 é ágape. Então, quando eu falo, eu te amo, que amor é esse aí? É o filia ou é o ágape? A Bíblia diz que tem que ser o ágape, né? O pastor referiu-se aqui a um retiro que nós fizemos, né? Lá no interior do Paraná, e nós íamos viajar no sábado, na sexta-feira de manhã, ou no sábado, né? Então, quando eu cheguei em casa, à noite, cheguei da igreja à noite, 2 bandidos me renderam no portão de casa. Eu tive que entrar com os 2 dentro de casa. Eu estava saindo da igreja, tinha atendido muitos casais naquele dia, tinha falado do amor, que eles tinham que amar um ao outro e tal, aquela coisa toda. E enquanto nós morávamos na edícula, porque eu estava fazendo minha casa na frente, aquele corredor comprido assim, eles atrás de mim, armado. Eu pensei assim, bom, hoje eu vou ser obrigado a realmente provar se eu amo minha mulher. Porque se um desses filhos, né, do Satanás ou de quem quer que seja, mexer com a minha mulher, eu vou matar esse cara. Né? E eu fui para dentro, irmãos, eu fui ligado. Eles mandaram a gente deitar no chão, eu fiquei em pé. E foi um momento difícil, mas eu estava ligado. Se ele encostasse a mão na minha mulher ou na minha filha, eu ia voar neles, né? Então, é isso é amar, né? Eu ia deixar o cara mexer com a minha mulher? Desse eu vi um videozinho, estava um casalzinho andando na calçada, chegou 2 bandidos com motocicleta para assaltar o cara correu, deixou a moça sozinha lá, o bandido olhou para ela, olhou para o cara, falou, moça, não vou te roubar não, você precisa trocar esse cara, viu? Troca de namorado, que isso aí não presta. Devolveu a bolsa para ela, não sei se vocês viram esse videozinho, tá aí na internet, né? O cara fugiu, largou a moça sozinha lá. Cara, que traste, né? Como diz o cara. O bandido devolveu, eu falei, moça, vem comigo, sobe aqui na minha garupa que eu vou te proteger. Ah, meninos, né? Então, é isso, meu irmão. É sério o negócio, né? Então, aquele dia foi um teste. Aí eles levaram meu computador, levaram meus estudos todos, e aquela noite eu não dormi, tinha que preparar isso tudo, porque de manhã, no dia seguinte, tinha retiro aqui com o pastor Ismael lá no interior. Foi uma luta. Mas irmãos, olha,
Ainda bem que eu não precisei provar. Ainda bem. Né? Imagina, eu, na minha cabeça, eu ia matar um, o outro talvez me matasse, mas um eu pegava. Né? A adrenalina, ela sobe e dá uma força que você nem imagina. Né? A adrenalina, ela dá força. Né? A adrenalina é fuga ou ataque. Né? Esse hormônio que nós temos aí no corpo, ele faz isso. Ele te dá força no teu braço ou nas pernas. A força no braço, você parte para cima. Nas pernas, você sai correndo. Né? O da bicicleta lá, saiu correndo. Né? Há um outro livro muito interessante, que eu acredito que vocês já tenham lido, As 5 Linguagens do Amor. Já leram? Quem já leu? Levanta a mãozinha. Somente vocês? Os outros ninguém leu? Ah, menino, vocês precisam ler esse livro, tá? Vale a pena. É do Gary Chapman. E ele nesse livro, ele conta 5 palavras, né, de amor, 5 linguagens. Porque todos nós aqui, nós funcionamos com um tipo de linguagem. Tá? Todos nós aqui. Tá? Quais são essas 5? Bem rapidinho. A primeira é palavras de afirmação. Né? Então, essa linguagem ela envolve expressar amor e apreciação através de palavras gentis, elogios, palavras de encorajamento, apoio verbal. Né? Então, se o teu marido, a linguagem de amor dele é de afirmação, a hora que ele, pela sua cabeça, aquele milagre do Senhor, ele se lembrar de pegar o lixo, levar lá fora, você dizer, meu amor, muito obrigado, que lindo que você fez isso, cara, que bacana, foi ótimo e tal. Ele vai ficar tão entusiasmado que ele nunca mais vai esquecer de levar o lixo lá fora. Se essa é a linguagem de amor dele. Né? Tem outra linguagem que é o tempo de qualidade. Para pessoas cuja linguagem de amor é o tempo de qualidade. Passar tempo significativo junto com o parceiro é fundamental. Né? Isso inclui conversas profundas, compartilhamento de experiência e simplesmente estar presente, pertinho do outro. Então, tem pessoas que têm, é o tempo de qualidade. Um outro é receber presente. Algumas pessoas se sentem mais amadas quando recebem presentes tangíveis, né? Que mostram que alguém pensou nelas, né? Puxa, você pensou em mim, você me trouxe a lembrancinha, né? Estive aqui, lembrei de você, sabe aqueles negócios? Né? E a outra é atos de serviço. Para pessoas cuja linguagem de amor é atos de serviço ou ações, fala mais alto do que palavra. Então, para algumas pessoas, o fato, eu vou usar o exemplo do levar o lixo lá fora, né? Mas para algumas pessoas, o fato de você arrumar a mesa, botar lá, ou tirar a mesa, ou lavar uma louça, a outra pessoa, se a sua esposa é de serviço, a linguagem dela, e você fizer isso, lavar toda a louça, limpar, deixar tudo organizadinho, ela vai se sentir mais amada do que se você der um buquê de rosa para ela. E sai mais barato, inclusive. Não é verdade? Mas precisa ver a linguagem de amor dela. Né? E o outro é o final, o quinto, né, o toque físico. É aquela pessoa que gosta de abraço. Né? Quanto mais abraço, de 100 abraços, ele vai querer mais um. Né? Então, essas são as 5 linguagens. Já sabe qual é a linguagem de amor do teu parceiro aí? Já sabe? Então, presta atenção. Né? Aí funciona. Mas vamos voltar ao texto, então. Né? Então, lá, o marido deve cuidar da vida espiritual de sua esposa. Veja aqui o versículo 25 até o 27. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, meus irmãos, se alguém acha que papel da esposa é pesado, pois o papel que Deus colocou nas nossas mãos é muito mais. Por isso que é importante a gente estudar a palavra, porque pode ser que você não esteja prestando atenção no seu verdadeiro papel. Você está achando que tudo é a tua esposa que tem que fazer. Não, tem a tua parte no processo. Né? Tem a minha parte, tem a minha responsabilidade. E eu não posso abrir mão, ela é minha responsabilidade. Às vezes a mulher faz, porque alguém tem que fazer. E a mulher normalmente não deixa a peteca cair, né? Ela não deixa. Mas é sobrecarregar a esposa, né? Então, é importante nós, homens, maridos, entendermos qual é o nosso papel dentro da nossa casa. Né? Você vai ajudar muito a tua mulher e teu casamento vai ficar muito melhor. Né? Então, se a mulher tem seu papel
né, exemplificar a figura da igreja, o marido tem o papel de exemplificar na família Cristo. Você não sabia disso, né? Não te contaram. Pois é. Quando você casou, o pastor não te avisou, né? Então, né? O meu papel, o teu é Cristo nessa história toda. Então, o que a palavra de Deus está nos ensinando é que o marido é uma espécie de sacerdote do lar. Ele que tem que zelar pela vida espiritual da sua esposa. Ele que deve ser a pessoa que vai influenciar a sua esposa. O amor do marido que é santificador, porque ele ama a esposa, assim como Cristo amou a igreja. Entendeu? O tamanho da responsabilidade, meus queridos irmãos, é isso aqui, né? Nós, maridos, somos o santificador, é o nosso papel. E como é que Cristo amou a igreja? João 13:1, olha só, diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Não é? Hoje eu vi um pastor falando ele estava fazendo um sermão, eu estava ouvindo, e foi muito interessante. Ele falou assim: tem algumas pessoas, alguns casais, um marido, chega para mim e fala assim: não, eu vou separar da minha mulher porque o meu amor acabou. Então ele falou assim: olha, eu já tive 5 carros, e não é porque o carro acabou a gasolina que eu joguei fora o carro. Você bota a gasolina no carro, né? Então, o amor, ele é algo que tem que ser alimentado diariamente, né? Assim como faz com o seu carro, né? Você bota a gasolina no tanque, ou bota etanol, ou diesel, né? E ele roda a vida útil dele inteira? Não, ele vai rodar alguns quilômetros. Aí tem que fazer o quê? Tem que parar no posto, amigão, botar mais lá, 10, 20, 50, mas tem que botar alguma coisa no tanque, senão ele vai ficar na rua. O casamento é a mesma coisa, todo santo dia nós temos que encher o tanque, para poder termos sucesso, né? Então, note uma coisa aqui, né? Nós estamos vivendo uma geração que desaprendeu a capacidade de enfrentar crises. Não é verdade? Já perceberam isso? Tive casos de nossos relacionamentos aí, que jovens, tudo bem, namoraram, noivaram, aquela coisa bonita e tal, fizeram curso de noivo, e compraram seu apartamento, mobiliaram, a cerimônia foi linda, maravilhosa, a recepção, e viajaram, voltaram, 6 meses depois se separaram. Entrou numa crise. Acabou a gasolina lá do tanque do carro e eles acharam que a vida não tinha que botar mais gasolina. Não é? Essa da geração é assim. Vocês têm seus filhos, não são assim? Eles ficam tudo, mãe, pai, dificuldade. Tem gente que troca de esposa assim como se troca de roupa. Não é? Há algum tempo atrás, né, um humorista bem famoso, ele morreu. E a imprensa destacou o fato de que ele tinha tido 7 casamentos, como se isso fosse uma coisa boa. É um diferencial na vida daquele astro, né? 7 casamentos, que tristeza, 7 casamentos. Então, irmãos, casamento não é contrato de risco, né? Para o primeiro problema, é você desistir dele, né? Primeira ruga que aparece, já não me encanta mais, né? As mulheres ainda elas driblam mais, né, isso, né? As mulheres se cuidam melhor do que os homens, né? Elas passam creminho no rosto, né? Ficam sempre bonitinhas, né? Arrumam o cabelinho, né? Os homens, eles perdem o cabelo antes das mulheres. As mulheres não perdem cabelo, né? E nós aí, né? O que acontece? Situação, né? Então, né? Mas como diz um amigo meu, né? Deus, para alguns homens, Deus deu cabelo, né? Para outros, Ele deu sabedoria. Né? Então, é o que empolga, né? Nós que temos calvície, né? Então, não é o primeiro cabelo branco, não é o primeiro desentendimento, não é a primeira crise, não há casamento sem dificuldades, né? Verdade, meus irmãos? Porque às vezes as pessoas
até espiritualistas, né? Dizer assim, eu sou casado há 50 anos e nunca discuti com a minha mulher. Né? Então, nós chegamos a algumas conclusões, né? Ou esse cidadão não é filho de Adão, né? Ou pode ser que ele seja um anjo, né, disfarçado de gente, ou está mentindo. Não é verdade? Olha, 50 anos, nenhuma briga, né? E nenhuma discussão, né? Então, meus irmãos, casamento é enfrentamento de lutas, né? Muitas lutas, enfrentamento, né? Porque nós não somos dois iguais, somos diferentes, né? Mas o amor é até o fim, né? Até o fim. Então, é um amor santificador, ou seja, o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Quando uma mulher ela é amada, ela é protegida. Pensa o seguinte, né? Como se sentiria, ou como se sente uma mulher que nunca recebe um elogio do seu marido? A mulher ela se prepara, né? Ela vai lá no cabeleireiro, toma um banho de loja, né? Bota uma roupa bonita, vai para a festa, né? Uma festa linda, né? E o marido não fala nada. Ela recebe elogio de todo mundo, mas o marido não fala nada. Essa mulher, ao receber os elogios, nem sempre sinceros, né, dos dons Juans, né, da vida, ela vai se fragilizar, né? Mas se essa mulher ela é amada, se ela é valorizada, né, ela tem um marido que sabe o seu valor, né, é uma mulher que sabe da sua dignidade, tem um marido que a elogia, né, é romântico com ela, é carinhoso, ele é afetuoso com ela. Se por acaso ela receber alguma abordagem de um Dom Juan da vida, ela vai dizer, opa, sai para lá, trem ruim. Aqui não. Eu tenho meu marido que sabe cuidar de mim, né? Então não vai cair na conversinha, né? E o amor do marido santifica a mulher. O marido deve cuidar também da vida emocional da esposa, né? Não só da vida espiritual, mas também da vida emocional da esposa. Olha o versículo 28 e 29. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o fez com a igreja. Olha só que interessante. Olha só, você não deve amar a sua mulher como você ama o seu próprio corpo. Você deve amar a sua mulher porque ela é o seu próprio corpo. Já pensou nisso? Sabe uma coisa que eu estava ouvindo esse tempo aí, eu nunca tinha pensado nisso. A mulher de Jó. Lembra da história de Jó? O que o diabo fez? Destruiu toda a família do Jó, não foi? Numa festa, matou todos os filhos dele. Os ladrões vieram e levaram toda a fortuna dele. Só sobrou ele e a mulher. E ele ficou doente, não foi? Ficou mal. Não aconteceu nada com a mulher dele. Por que será? Porque os dois eram uma só carne. Entendeu? Tanto isso é verdade que a mulher sofria com o Jó. Ela sofreu tanto que chegou para ele e falou assim, amaldiçoa Deus e morre, para que sofrimento, porque ela sofria igual. Quando você, meu querido irmão, está passando por uma crise, tua esposa está lá lavando a loucinha dela, lá, está tranquilinha, tá? Não, ela está sofrendo com você. Ela sofre junto. A esposa do pastor sofre junto. Ela está lá, dá suporte, ela sofre junto. O pastor está na crise, sofre. Está passando problema na igreja, a mulher sofre junto. Você está passando problema no seu trabalho, chega em casa e conta uma história triste, tua mulher sofre junto. Por quê? Vocês são uma só carne. Esse é o lance. Né? Então eu vou ler esse parágrafo que é muito legal. Você não deve amar a sua mulher como você ama seu próprio corpo, você deve amar a sua mulher porque ela é o seu próprio corpo. Então, estão vendo aí a diferença? Os dois se tornam uma só carne. Se você andar na rua e ver uma pessoa pegando uma pedra e batendo em alguém e tudo mais, um pedaço de pau, o que você vai pensar? Esse cara está maluco. Assim, quando você vê um homem também agredindo a sua esposa, seja ela
fisicamente ou emocionalmente ou xingando, alguma coisa assim, esse sujeito está mal, ele está se batendo, ele está se xingando, né? Tá se ofendendo, porque quando, no momento que eu ofendo a minha esposa e nós somos uma só carne, eu estou me ofendendo, né? O que tem que acontecer com esse marido? Tem que ser internado, esse camarada está ruim da cabeça, né? Então aqui Paulo diz, né? Ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Por que você toma banho todos os dias, se alimenta 4 vezes por dia? Porque você quer que o seu corpo produza coisas boas. Então, se você cuida bem de você, da mesma maneira que você deve cuidar bem da sua esposa, né? Assim o homem deve amar a sua mulher. Há uma outra palavra aqui para destacar, versículo 29. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então, a palavra cuida aqui está registrada somente 2 vezes no Novo Testamento. Está aqui nesse texto que eu acabei de ler, e lá em 1 Tessalonicenses 2,7, que diz assim: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Então, a palavra aqui do texto, acaricia, é a mesma palavra de Efésios 5,29, cuida. Então, o que significa? Significa que o homem precisa ser um marido carinhoso. Tem que ser um homem que acaricia a sua mulher, né? Porque todos nós, meus queridos, temos necessidades mentais, temos necessidades emocionais, temos necessidades físicas, né? E Pedro diz que o marido deve tratar a esposa como um vaso mais frágil, né? Ele não pode ser um Isaac da Bíblia. Lembra a história de Isaac? Lá fora ele dizia para o pessoal, para ele não ser morto lá, que a Rebeca era a irmã dele. Ele se escondia atrás da mulher, né? Mas dentro da tenda, ele acariciava a sua mulher, né? Então, ele só no seu interior, né? Só no recôndito lá da sua tenda, que ele dava um abraço na sua esposa. E agora, para os outros não demonstrava isso, né? Há maridos que, se beijar a sua esposa em público, a mulher considera um feriado nacional, né? Então, o que Paulo está dizendo aqui não é a palavra de homem, não é a palavra, mas sim é a palavra de Deus, que o marido deve acariciar a sua mulher, atender às necessidades emocionais da sua esposa. Então, vamos concluindo aqui a nossa reflexão, né? Então, o marido precisa não somente cuidar da vida espiritual da sua mulher, não só da vida emocional da mulher, mas também da vida física da mulher. Versículo 30, porque somos membros do seu corpo, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Então, aqui no versículo 31, algumas lições importantes, né? Tem um ditado popular que diz, né? Quem casa, quer casa, né? E mesmo que a casa dos pais seja uma mansão, né? Com 5 suítes, quando seu filho, né? Os jovens, né? Casarem, é muito melhor morar numa edícula, né? Sozinho, do que ir longe da casa dos pais, né? Porque é uma nova família que está se formando, né? Então, essa família que está se formando precisa do seu espaço, né? Da sua tranquilidade, né? Da sua independência, né? É necessário cortar aí o cordão umbilical, né? Tem que deixar, porque tem que ter essa independência para pensar, para eles agirem, né? Para eles decidirem, né? E o versículo diz assim: deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher. Agora, hoje em dia, há muitos jovens que estão se antecipando, não é verdade? Estão se unindo e depois, se der certo, casa, né? É assim que está acontecendo hoje. Aí casa e deixa, né? O pai e mãe, né? Eu vi uma estatística que diz que hoje em dia 30% a 40% dos homens e mulheres namoram dentro da casa dos pais, dormem na mesma cama como se fosse marido e mulher, com o consentimento dos pais. Que barbaridade, né? Hoje se fala em namorido, né? Namorido.
né? Namorada e marido ao mesmo tempo, né? A igreja, meus queridos, não pode concordar com isso, né? As famílias cristãs não podem concordar com esse tipo de situação, né? E entrar por esse caminho, né? Então, antes de se unir, tem que deixar pai e mãe, né? Ou seja, o casamento deve preceder aí todo o relacionamento sexual, né? A moçada diz primeiro o sexo e depois o casamento, né? E é justamente o contrário que a Bíblia nos ensina, né? Primeiro é o casamento e depois vem o sexo, né? É o namoro, noivado, casamento, sexo, né? Nessa ordem, né? Tornando-se os dois agora o quê? Uma só carne. Então, se a intimidade antes é errada, né? Do casamento e fora do casamento também, e no casamento é uma ordenança, né? Então, o sexo não é pecado, não é sujo, mas o sexo ele é bonito, ele é santo, ele é puro, é deleitoso, e Deus instituiu o casamento para que ele fosse plenamente e abençoadamente usufruído, né? E Deus quer que nós usufruamos o melhor dele em nosso casamento, e para que nós sejamos então felizes. Como é que está, né, o seu casamento, né? Eu vou dizer o seguinte aos irmãos, depois de mais de 30 anos que nós atendemos casais, né, com seus dilemas, suas necessidades, né? Então, é assim, não há casamento tão ruim que não possa ser restaurado, e não há casamento tão bom que não possa ser melhorado, né? Os homens ficam onde tem paz, né? As mulheres criam a paz onde são bem tratadas, ok? Então, é preciso o esforço de ambos para que esse relacionamento ele exista, para que ele dure, né? E, claro, cada um precisa cumprir o seu papel, né? Porque o dever da esposa é respeitar o marido, mas o dever do marido é merecer o respeito da esposa. E é isso que Paulo está dizendo aqui, né? Portanto, cada um de vós também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe o seu lar, seus filhos, né? Quem tem netos aqui, né? Que Deus os abençoe grandemente. Amém?